Tem dois tipos de paciência. Paciência é simplesmente sentar e esperar que o universo brote. E outra é uma paciência com resiliência. Você tenha paciência com você mesmo, execute tudo de novo, um pouquinho melhor, mesmo que o resultado não venha. É Mas paciência executando, né? paciência, Executando. sem pressa, mas sem pausa. Se os meus primeiros lançamentos derem errado, o que que eu faço? Esse é o obstáculo que a gente vai discutir hoje. Então vamos lá, de uma maneira, vamos falar de uma maneira geral e a gente vai mergulhando em cada um dos pontos. Eu imagino que tenham muitos pontos nesse sentido. Mas vamos lá. Os primeiros lançamentos deram errado. O que que a pessoa deve fazer? E agora, inclusive, esse é um medo razoável. O cara Sim. investe, sei lá, 10 mil na fórmula de lançamento, por exemplo. E, e aí ele espera que esses 10 mil voltem rápido. Sim. E aí os primeiros lançamentos não dão certo, dão errado, ele fica desesperado. Então, o que é dar certo, o que é dar errado? É a Isso. mesma coisa do que ele investir. Por que ele deve esperar que dê errado? Primeira coisa que você deve esperar que dê o que, entre aspas, errado. Deve esperar que dê errado. Por que deve? Porque quando você entra numa aula de autoescola e entra no carro, você deve esperar que a primeira aula você não saia dirigindo. E se você considerar na primeira aula, no primeiro ciclo, não sair dirigindo, pode considerar, e se você considera isso como errado, você deve considerar errado. Agora, o que aconteceu? O primeiro fato é que a primeira entrada no carro não foi, como que eu vou dizer assim, não foi um dirigir incrível, mente seguro e tal. Eu não considero isso como errado, mas muita gente considera. Mas sabendo disso, você deve pensar. O que você deve pensar? Você deve pensar que é parte do processo, porque o Érico avisou. Antes de você entrar na forma de lançamento, se você está me escutando agora, você ouviu avisando. A gente falou que demora geralmente 7 lançamentos. Geralmente, em média, 7 lançamentos internos. E geralmente esses lançamentos espaçados a cada 2 meses. Então vai demorar geralmente por volta, se você fizer direitinho, por volta de 1 ano a 1 ano e meio para você fazer o CC7 se você for uma pessoa mediana. Então a primeira coisa que você tem que entender é que vai dar errado. E dar errado não necessariamente dá errado. Você não vai fazer o 6 e 7 de primeiro. Do mesmo jeito que quando você pula numa piscina, por mais que eu possa te explicar o método de natação que mais gerou nadadores no Brasil, você não vai nadar de primeiro. Então, a consciência disso vai te dar a persistência para continuar o processo. Quando isso acontecer, não é se isso acontecer. Quando isso Quando isso acontecer, acontecer. não é nem se, é raro que não acontece. Quando isso acontecer, eu queria te falar. Então, já falei que dá errado, falei por que dá errado, que é um processo que demora, necessita. O lançamento, falei isso no outro podcast, ele necessita de calibragem. Você precisa calibrar de acordo com o feedback do campo de batalha. Por quê? Porque você é diferente de mim, seu mercado é diferente de mim, seu produto é diferente de mim, o seu timing é diferente de mim, tudo é diferente. Então, a calibração é preterivelmente necessária. E demora, uma pessoa mediana, começando do zero, demora entre 7 lançamentos internos para calibrar o lançamento interno. Eu provavelmente vou calibrar mais rápido, mas não vai ser em um, muito provavelmente. Então, assim, isso é por isso que demora. Por isso que tende a fazer isso. Né? Então, esse é o porquê. Agora, o que você deve fazer nesse processo? É entender. O primeiro lançamento é um processo de calibragem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é a função dele fazer o 6 em 7. Se fizer, foi um bônus. A função é calibragem. Se você está dando... É tipo você fazer uma volta, vai testar um novo carro, você faz uma volta de calibragem, você calibra o carro. Então, a função dele não é o fim da jornada, é uma função de calibragem. Escreve a palavra calibragem. Se você entende esse contexto, ele passa de ser errado, né, do ponto de vista de um amador, um profissional não vai entender como é. Ele diz, necessito desta calibragem, necessito daquela outra calibragem. A calibragem no tráfego, a calibragem na cópia, a calibragem na Roma, a calibragem no conteúdo, a calibragem no gatilho mental, a calibragem na execução, a calibragem na entregabilidade, a calibragem
e os vários, a calibragem na audiência, é um processo de calibragem. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro olhar, auditar, vai rever a fórmula e vai falar qual é o passo que você não seguiu. E, sou capaz de apostar que você não vai seguir um, porque você vai passar batido por ele. Esse é um primeiro passo. Qual Então, passo vamos você lá. não seguiu? Primeiro passo, vamos lá. A pessoa fez o lançamento e, vamos dizer, não fez o 6 em 7. Não foi aquele resultado estrondoso. Então, eu acho que isso é um ponto que vale a pena a gente dar uma explorada. Então, vamos lá. Primeiro passo é checar o que você não fez. Vamos supor que você faça uma receita de bolo e o bolo não deu certo. Qual o primeiro passo? Checar a parte da receita que você não fez. Qual que é o segundo passo? E eu não encontrei um que fez tudo. Eu já encontrei gente nessa minha vida no 747. Até aqueles que acham que fez tudo é um ponto cego, que não fizeram tudo. Então, a chance, você tem um furo aí. Tem, com certeza tem. Se você olhar o seu lançamento com a certeza que isso tem, você vai encontrar. 2, checar, aí uma vez que você checa, que você executou tudo, checar a qualidade da sua implementação em cada uma das partes. De 0 a 10, qual a nota que você dá naquela parte daquela implementação? Não tem 10 em tudo. Nem eu tiro 10 em tudo. Já faço isso há um tempo. Consigo tirar 10 em tudo. Tem como. Então, é a segunda. A segunda. Terceira parte. Tenha paciência e execute tudo de novo. Você foi para academia, fez tudo certinho, que o personal trainer falou, comeu do jeito que a nutricionista falou. Só que ainda não deu tempo de amadurecimento. Alguns programas demoram mais, outros menos. Eu já encontrei pessoas aqui que estão há 3, 4, 5 lançamentos sem comprar. E agora amadureceram. Então tem um tempo de amadurecimento. E cada mercado é diferente. Mas tem um tempo de amadurecimento. Criação de provas, a criação dos ciclos. Às vezes é simplesmente executar bem de novo. É ir na academia de novo. Sei lá, 3 vezes por semana de novo. É continuar com o regime de audiência, de conteúdo. E ter uma coisa que muitas pessoas não têm. Paciência. E paciência não é esperar. É mais... Cara, explica isso bem de novo. Paciência, tem 2 tipos de paciência. Paciência é simplesmente sentar e esperar que o universo brote, né? E outra é uma paciência com resiliência. Você tem a paciência com você mesmo, execute tudo de novo, um pouquinho melhor. Mesmo que o resultado não venha. É paciência executando, né? Paciência executando. Sem pressa, mas sem pausa. É uma boa da Esse é um bom... Cara, essa frase... Pressa, mas sem pausa. Não é sem pressa e com pausa. É diferente. É sem pressa e sem pausa. A clássica tartaruguinha. Sem pressa e sem pausa. Ou com pressa e sem pausa. Mas não tem pausa. A pausa é o quê? Na academia é a pausa que te rouba o resultado da consistência no longo prazo. Você pode até fazer com pressa, mas sem pausa. Se você quiser fazer sem pressa, você pode até fazer sem pressa. Você prefere fazer sem pressa, mas sem pausa. Sem pressa e sem pausa. E os primeiros lançamentos da Ana Paolo na Ana Paula, eu acho que deu certo o primeiro lançamento, mas eu entrevistei várias pessoas aí no 747 que nos primeiros lançamentos fizeram 0. Um exemplo é o próprio Passari. O Passari, clássico, fez 0 vendas no primeiro lançamento dele. Isso não desmotivou ele, porque ele já manjava, ele sacava isso. Aí no segundo lançamento ele foi fazendo, acontecendo, e hoje ele é faixa preta. Faz mais de 2 milhões por ano. Então, esse conceito do certo e errado no primeiro rouba maestrias das pessoas, a maestria. Esse conceito do certo e errado, de não entender o sinal. Em tudo na vida, não só na forma. Mas aqui na forma eu estou te falando porque eu conheço muito mais da jornada, agora que eu tenho muito mais pontos de observação do que eu tinha antes no meu começo de jornada. Eu não sabia.
Hoje eu tenho mais, daqui a um ano eu vou ter ainda mais. Conseguir ensinar ainda melhor. Dito tudo isso, sem pressa e sem pausa. E uma coisa que foi muito falado, você que acompanha, que está acompanhando a gente aqui desde os primeiros eventos, desde os primeiros episódios desse evento de aquecimento, você provavelmente ouviu o Érico falar muito disso. E eu acho que agora a coisa fica extremamente clara, que é dificilmente, para não dizer extremamente improvável, você não vai assistir a Fórmula uma vez, aprender tudo que você já sabe na primeira vez que você assistir e sair fazendo. Você tem que assistir ela várias vezes. E Principalmente se você for um cara inteligente. Porque esses são mais perigosos. Porque esses acham que sacaram e só assistem uma vez. Porque quem é um pouco mais humilde, vamos dizer assim, um ego um pouco mais humilde, ele já assiste várias vezes, porque ele já vê isso como uma necessidade. Um falso inteligente é aquele que assiste muito rápido, que acha que sacou. E aí, principalmente esse. E o fato é, você vai lançar, e o que o Érico falou que é o primeiro passo? É você voltar e ver quais foram os passos da receita que você não fez. E adivinha o que na maioria das vezes você tem que fazer para cumprir esse passo? Cara, você tem que ir lá, voltar e assistir a fórmula de novo. Que às vezes você não cumpriu o passo da receita porque passou batido. Uma coisa é você... Para todo mundo. Todo mundo, cara. Todo mundo. Eu falo que você assistir a fórmula da primeira vez é uma coisa, você ter feito um lançamento, voltar e assistir a fórmula, parece que o Érico mudou o curso enquanto você estava lançando. Mas na verdade ele não mudou. Você como pessoa que mudou. É outra coisa completamente diferente. Você vê coisas que magicamente, incrivelmente, você não viu da primeira vez que você assistiu. E você precisa fazer essa autocrítica, porque é o famoso... São 7 lançamentos, mas não é simplesmente replicar cegamente o lançamento que você fez. Você tem que olhar e você tem que se dar o feedback, né? Que nesse primeiro momento é isso que você tem. Você tem que se dar esse feedback. Anota aí, eu tô falando, anota aí. Pra gente fazer para a próxima Fórmula 2021. Colocar pelo menos 30, coloca aí 30 testemunhos de alunos da Fórmula. Quando eu pergunto qual que é a dica que eles dão para as pessoas que vão começar do zero, eles repetem de novo, segue a Fórmula. E são pessoas que fizeram 6 em 7 anos, são pagas por isso, não, pelo contrário, elas fazem isso de graça. E elas seguem isso, e coloca isso. Eu acho que quando a gente chegar a 100, eu acho que a gente vai chegar. 100 pessoas falando, meu maior erro não foi seguir, as pessoas vão começar a sacar. E aí elas vão ter, e talvez a gente possa baixar essa média de 7 lançamentos para menos lançamentos. Por causa disso, usar o gatilho mental da prova social, em extremo volume, nos próprios alunos depois, para eles sacarem essa uma coisa. E se tiver um aluno escutando, ele sabe o que eu estou falando. Com certeza ele pulou uma das partes. Sim. Eu falo isso, eu não sacava por quê. Eu fiz o meu 6 em 7 de primeira. Não quer dizer que é certo, é errado, mas eu não sacava por quê. Mas eu sacava, comecei a observar que isso era muito mais comum do que eu imaginava. É óbvio. Talvez até faz parte de ser professor. Quem já ensinou alguma coisa para alguém, eu acho que até vai conseguir se relacionar. E uma coisa que eu sou mais próximo a você, e uma coisa que eu vejo normalmente quando você pega uma coisa nova para fazer, você busca um direcionamento de alguém, e cara, uma vez que você decidiu, beleza, eu confio no que essa pessoa tá me falando, você é uma pessoa que segue aquilo ali à risca. É impressionante. Por porque, natureza, assim, você disse? por nada, assim, pela experiência. É porque, eu não sei, às vezes as pessoas veem você fazendo lançamento hoje, veem você inovando, você tentando coisa nova, mas poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver você num ambiente onde você é um aprendiz.
num ambiente onde você é novato. E é impressionante. Você, quando está numa posição de novato, de aprendiz, você segue exatamente o que a pessoa... Primeiro, você toma a decisão. Cara, eu vou aprender com alguém. Uma vez que você tomou a decisão, você falou, eu confio nessa pessoa, você segue à risca o que ela fala. Você não tenta inovar, você não tenta colocar, não no começo, né? Não quando você está no começo. E de repente é um lado que as pessoas não veem. E é impressionante, é aquilo que você falou. O maior conselho que que a galera que fez 6 em 7 dá, e vocês podem ver nas entrevistas que vocês já viram, vocês podem ver, cara, nas próximas entrevistas isso vai voltar, cara, eu tenho certeza, isso vai voltar, que é, segue a fórmula, segue o que está lá. Agora eu tenho uma pergunta para mudar um pouquinho. O que acontece? Nem sempre a pessoa acertou de primeira o nicho, acertou de primeira, de repente, o produto. Às vezes a pessoa acha que aquele produto vai ser bom e não vai. Às vezes ela acha que o expert é um bom expert e não é. Então, a gente sabe que na jornada, muitos dos alunos da Fórmula, a gente já viu que durante a jornada, uma das coisas que eles fizeram e que fizeram toda a diferença para eles foi dar uma pivotada. Isso é um termo aí do mundo das startups, né? Eles pivotam, eles trocam o nicho, eles estavam se lançando, decidem lançar uma outra pessoa como um expert, ou às vezes eles decidem falar, cara, eu sou o expert, e contratar uma pessoa. O fato é, se o lançamento deu errado, que os primeiros lançamentos dão, como é que a pessoa ela vai saber que não está na hora de pivotar ou que aquilo ali não simplesmente faz parte do ciclo? Que ela simplesmente deveria melhorar o que ela está fazendo? É uma das perguntas que movimenta a humanidade. Porque você falar assim, nunca desista, é a frase mais burra que existe. Uhum. Por que é mais burra? Porque é o seguinte, para você fazer a fórmula, você tem que desistir de várias coisas. Eu falei no podcast passado que a fórmula não é o sim, é o não. Para eu fazer exercício hoje às 11h47, eu vou ter que desistir de algumas coisas. Não tem como você não desistir. Então, o problema é que quando você desiste muito rápido, você também rouba o seu sucesso. Então, quando é que você sabe quando desistir ou não? E eu tenho procurado um norte para fazer isso. Quando é que eu sei? Então é o seguinte, eu vou pedir até para você desenhar aí, porque enquanto eu vou desenhar, e você que está me escutando, se você puder desenhar, não estiver dirigindo, desenhe. Tá bom? Bora lá. Quando você aprende uma coisa, desenha um triângulo. Um triângulo. Né? E ele divide ele em 3 partes. Classicamente, eu divido ele em 3 partes. Ó. Triângulo em 3 partes. Na parte de cima, eu quero que você coloque estratégia. Desculpa, na parte de cima você coloque a visão. Sua visão. Uhum. Por exemplo, no executar 6 em 7 eu tenho uma visão. Tudo começa com uma visão. E a visão é eu fazendo 6 em 7. O que aquilo significa para mim? Para mim significa poder trabalhar com quem eu quero, onde eu quero, com o que eu quero. E ter abundância fazendo isso. E ter impacto. É o que o 6 em 7 é. O fato dos dígitos na conta não faz mais diferença do que eu trabalhar com o que eu quero, com aquilo que eu quero, com o que faz o meu coração cantar. E ser bem pago por isso. E ter um conforto financeiro. Essa é a minha visão. Visão. Depois disso, você tem um método para chegar na visão. Então, no meio... Então, a visão, eu quero que você coloque entre parênteses por quê. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui agora, nesse exato momento, abdicando dessa 1 hora que eu podia estar fazendo alguma outra coisa aleatória para estar fazendo isso que eu estou fazendo agora? Por quê? Impacto, dá tesão de fazer, faz meu coração cantar. Por que você quer o 6 em 7? Por quê? Isso tem que estar muito claro para você. Por quê? Porque vai dar trabalho nessa jornada, vai dar muito trabalho, vai dar muita energia, assim como... Até para fazer coisa boa dá trabalho. Se você quiser
Ficar bom em beber caipirinha vai dar trabalho, acredite ou não. Não é simples, não. Então, por quê? Aí depois vem o método no meio. Método. O método que você escolheu. O método é o, entre parênteses, é o que fazer. O que fazer? O quê? O que eu vou fazer? Qual método que eu vou seguir? Se você escolher um 6 em 7, escolher a fórmula de lançamento e se matricular no dia 6/7 às 5 horas da manhã, você vai estar escolhendo um método que chama fórmula de lançamento entre os vários que existem. É o quê? Tá bom? Uhum. E depois que você decide o que, tem o como. Lá embaixo tem o como. Como? Então, se eu pedir para você fazer um vídeo, raiz, como você vai fazer? Né? Eu posso te dar a especificação, mas aí tem um como. Como? Quando eu decido pivotar de uma coisa para outra, eu não pivoto quando eu tenho problema no como. Eu não pivoto quando eu tenho problema no como. Porque eu vou ter problema no como sempre. Se eu for aprender a surfar, eu vou escolher eu quero ter a visão de que eu vou fazer XYZ, tá naquele lugar, essa é a visão. Por que eu surfo? Porque é liberdade, porque me faz bem, porque é saúde, porque é minha família, é um pretexto para passar com a minha família. Tem um monte de porquê que eu escolho o surf. E aí tem um método. Qual que é o método? No momento, o método que eu estou ensinando é um professor que chama Marcos Prota, ele me ensina. Ele vai me ensinando. Depois tem o como. O como é como eu executo o método. Eu vou procurando melhorar. Eu não paro quando eu tenho problema no como. Eu não pivoto quando eu não tenho problema no como. O como, eventualmente, vai vir se eu não desistir. Então, eu não troco o como. Eu nunca decido pivotar no como. E muita gente decide pivotar no como. Não está executando a forma com maestria, com o negócio, e troca. Está errado. E desiste. Está errado. Na minha opinião, né? Na minha visão de mundo. Agora, o método. Então, beleza. Eu, geralmente, pego métodos comprovados. Então, por exemplo, eu vi o Prota surfar antes de pedir aula para ele. Na verdade, não antes, mas antes de continuar tendo aula com ele. Eu vejo ele surfar. Então, eu vejo que pelo menos ele sabe. E é engraçado que ele também sabe ensinar. Fiquei um maior tempo para fazer o meu filho ficar em cima da prancha, não ficava. O próprio foi lá na primeira sessão, coincidência ou não, ficou. E agora ele já faz com uma mão. Você já viu segurando a corda? Caraca. Não, com uma mão não, mas eu vi ele subindo. Incrível. Ele veio subindo com uma mão, né? Então, assim, ele tem método. Então eu escolhi aquilo. Então eu não mudo, eu não pivoto. O método eu escolho e vou até o fim. A minha crença é, se ele conseguiu, eu também consigo. Posso demorar mais tempo, mas se ele conseguiu, eu também consigo. Ele fez na minha frente. Então não pivoto aí. Mas eu pivoto se a visão mudar. Se eu perder o porquê, se eu não quiser mais fazer o 6 em 7, se o 6 em 7 não for importante para mim, eu vou procurar o que é importante para mim. Se o porquê não faz meu coração cantar mais, eu mudo. E é raro isso, porque muitas vezes as pessoas falam, nem queria o 6 em 7, na verdade queria sim. É uma conversa sincera. Se você quer o 6 em 7, escolhe o método que você tem mais confiança e faz acontecer. Quando o porquê muda, quando a visão muda, eu mudo. Não é como não consegue, eu não consigo. Porque eventualmente eu vou conseguir, só ter paciência e resiliência. Eu vejo isso com os meus alunos, eu tenho a vivência disso. O método, eu tenho carinho de escolher o método. Mas quando eu escolho um método, eu escolho um método. Uma dieta, eu escolho uma dieta. Eu olho para o resultado e vou. Sei que não vai ser fácil, não me iludo. Até vida boa é difícil, gente. Até vida boa. Eu parei de trabalhar um tempo aí e fiquei entediado. Parece simples e fácil, mas ninguém entende até fazer. Até fazer nada é entediante. É difícil. Não é fácil. Parece mais fácil do que é. Ou pelo menos não foi fácil para mim. Então eu sei como é que é.
Agora, método. Então, quando você pivota, quando você muda, quando a sua visão não é mais a sua visão. Você não quer mais o 6 em 7, a liberdade e a abundância que aquilo gera para você, você quer ficar onde você quer estar, tá tudo bem, aí você não pivota. Então, isso é um 6 em 7, né? Mas você podia falar pro resto da sua vida, você está decidindo fazer um esporte ou outro. Isso aí, qual que é a sua visão? Porque o método e o como vai ser difícil nos dois. Mas o que você quer como visão? Por exemplo, eu comecei a surfar porque parte da minha visão é passar mais tempo com a minha família. E o surf é um esporte inclusivo. Pode não parecer. Por que ele é inclusivo? Porque ele inclui meu filho, ele faz, e o meu filho gosta. Ele podia ser inclusivo e o meu filho não gostar. Tipo, futebol. O Noah não gosta de futebol. Eu não sei se é inclusivo, tão inclusivo quanto o surf. Não sei, né? É discutível. Mas meu filho não gosta, e aí? Nem eu gosto tanto assim. Então eu escolhi um esporte inclusivo da minha família, porque na minha visão, família nesse quesito é importante. Então eu podia ter escolhido outro que eu não conseguisse incluir ele ainda. Aí ia ter que esperar. E nesse momento eu escolho o método e eu fico praticando como. Porque quanto mais você pratica, mais algumas coisas ficam mais prazeroso também. No começo tudo não é prazeroso, né? Qualquer coisa, até andar de bicicleta no começo tão prazeroso assim não é. Andar de kitesurf tão prazeroso assim não é. No começo. No começo. Mas, cara, dentro do método, uma vez que a pessoa tá com o método, como é que ela sabe que tá na hora ou que ela deveria, por exemplo, pivotar o nicho que ela tá atuando? Que ela deveria pivotar para lançar um expert e não se lançar? Ou tá lançando um expert e deveria se lançar? Alguma No coisa do mundo tipo. ideal, ela devia procurar a opinião de alguém mais experiente naquele quesito. Eu procuro, inclusive, não só de um, de vários. É uma boa. E escutar essa pessoa. Difícil procurar opinião é fácil, escutar é mais difícil. Eu procuraria. Então, se você me perguntar do mundo ideal, eu procuraria uma opinião de alguém mais experiente. Porque ele vai entender se aquilo é parte do processo ou não. Se ela está desistindo. É o cara, é o mineiro que já minerou aquela mina, né? Ele vai entender se os sinais são sinais reais ou não. Fora isso, a gente vai jogar um instinto, né? Quando é que você deve mudar a fila do supermercado? Nunca. Uhum. O fato é o seguinte: a única coisa que eu quero te falar é: se você decide mudar sem a opinião de alguém, ou com a opinião de alguém, procura se comprometer com a próxima fila. E eu sugeriria que você comprometesse 7 lançamentos. Eu acho que é um bom norte. Mas no final das contas, a gente não pode subestimar o instinto do empreendedor. A gente não mata o instinto do empreendedor. Então é preciso ter feeling. Só lembra que quando você mudar, não vai ser as mil maravilhas. E não tem nada de certo ou errado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não necessariamente é. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Leite. Porém, às vezes você descobre que você estava no paraíso e não sabia. Então, a mudança vai requerer energia e você vai, enfim. Mas presta atenção se você não está mudando por causa do como e por causa do quê. Ah, estou mudando porque eu não consegui executar bem, aí não funciona. Muita gente ainda não executou o como bem da fórmula, né, a parte central, e muda. É se roubar o resultado. Porque esse como, esse problema do como vai aparecer no outro lugar. A gente pensa que simplesmente o nicho vai resolver, e não é necessariamente assim, sempre. Uma vez que você detém mais a mestria do como e o método, aí você pode usar a direção para onde você quiser. Mas pivotar antes, talvez seja arriscado. Mais arriscado que normal, porque aí você está pivotando porque você não está masterizando o como. Nem o quê. Show.
E, cara, para a gente terminar o nosso episódio, a gente sempre termina o nosso episódio com uma dica prática, um passo prático que a pessoa pode dar para quem assistiu a gente aqui até o final. E para terminar esse episódio, eu queria, eu queria terminar da seguinte coisa. Os primeiros lançamentos, eles dão muito errado. A gente passou o episódio inteiro falando de calibragem. Mas o Inclusive, a gente pode falar assim, que eles é um não geram erro? resultado, eles são feitos para calibrar, né? Exato, não gera o 6 e 7 na primeira. Não é nem dando errado. A gente distinguiu isso daqui, eu falei de novo. O que é, para deixar uma coisa prática para a pessoa, para quando ela for lançar, ela observar o que é um erro que acontece muito geralmente em pessoas que estão ali no seu primeiro lançamento, para o pessoal que está aqui com a gente até o final poder anotar e poder se ligar quando ela for fazer o lançamento dela. Seja se ligar para não cometer, ou caso ela cometa, ela consiga rapidamente perceber isso daí. O que é uma coisa que muitas vezes a pessoa erra ali nos primeiros lançamentos? Ou não faz tão bem quanto deveria, né? Que Nossa, te tem veio à tantas. cabeça. Aí você tem que delimitar uma área de lançamento, porque é impossível falar um erro. Eu me recuso. Tem tantos. Não tem como eu falar um erro de lançamento. É tipo falar assim, qual que é um erro que a pessoa faz quando dirige? É tanta coisa, cara. É. Eu não sei. De repente, Ela vai errar na primeira fase já, normalmente. Ela vai errar na Roma. Ela vai exato. errar na audiência. Ela vai errar no conteúdo. Normalmente, se ela erra na Roma, ela erra na audiência, né? Aí ela erra para todo passo, né? Mas assim, se a gente quiser generalizar, ela vai superestimar o erro dela. Ela vai falar que o erro que ela fez é mais grave do que ele realmente foi. Ela vai superestimar o erro dela. Porque no curto prazo todo mundo vai errar. Só que no longo prazo é aquele erro que vai dar a possibilidade do 6 em 7. Primeiro você faz, depois você melhora. É a coisa da marifase. Primeiro você faz, depois você melhora. É o erro não fazer. Tá aí. O erro não fazer é esperar a perfeição. Primeiro você faz, depois você melhora, sem pressa, mas sem pausa. Sem pressa, sem pausa. É isso aí. Um grande abraço. Eu Isso vejo aí, vocês cara. daqui a pouco. Tchau, tchau. Um abração, Érico.